Motivados por ideais distintos, os mais competentes conquistadores da história, de uma forma ou de outra, se portaram como implacáveis em seu tempo, sendo praticamente invencíveis quando confrontados individualmente. Tribos, nações, continentes e até inimigos ferrenhos uniram força quase sempre em vão para detê-los. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O roteiro desse vídeo foi feito por Eudes Bezerra e o link da matéria vai estar na descrição, podem ir lá acessar. Então bora pro vídeo. Do espírito brilhante e ambicioso, Napoleão Bonaparte logo cedo mostrou seu gênio militar, sendo um dos mais brilhantes chefes militares que o mundo já testemunhou. Dono de proezas quase inacreditáveis, de dezenas de batalhas vitoriosas e de derrotas que se contam nos dedos de uma mão só, Bonaparte simplesmente tomou seu assento entre os grandes conquistadores da história. De berço humilde, o jovem corso, por mérito próprio, tornou-se general aos 24 anos de idade e lutou contra os mais poderosos impérios do seu tempo, mostrando-se impossível de se aplacar individualmente por qualquer outra nação, o que inclui a Rússia, que tantas vezes foi derrotada miseravelmente. Individualmente em terra, Napoleão representou o que há de melhor e que existiu na época. Entretanto, com seu ambicioso sonho de unificar a Europa sob seu comando, acabou desencadeando efeito contrário ao unir o velho continente quase inteiramente contra si. As batalhas da era napoleônica ficaram marcadas pelo gigantesco emprego de recursos materiais e humanos. Era comum se ter grandes exércitos alinhados em rota de colisão para a rápida e sangrenta resolução da pauta de guerra. Napoleão era extremamente racista e é considerado por Claude Weber, autor do livro Os Crimes de Napoleão, como um dos precursores de Hitler. Segundo o escritor, o imperador proibiu militares negros de morar em Paris, barrou os casamentos entre raças e revogou a abolição da escravatura nas colônias. Ainda de acordo com Weber, ele estimulou na colônia francesa do Haiti que os subordinados matassem o maior número possível de negros. Na Córcega e na ilha de Elba, criou campos de concentração. Desta lista, Adolf Hitler é o único que não comandou diretamente seus exércitos nas diversas frentes de combate. Contudo, seu implacável empenho na construção da armada nazista acabou por subsidiar uma série de importantes conquistas territoriais, de modo, inclusive, bem similar às de Bonaparte. Contando a excelente tradição germânica de forjar comandantes capazes e por vezes geniais, Hitler teve o privilégio de dar ordens a marechais de campo dos mais conhecidos da época. Todavia, as sucessivas ingerências de Hitler nos planos cuidadosamente traçados pelo Estado-Maior alemão são apontadas por vezes como desastrosas, pois o líder sempre os modificava, deixando seus idealizadores confusos, quando não assustados por temerem a morte pelo que se chamava de educadamente de autotraição. A sexualidade de Hitler é um tema bastante debatido. Sabe-se que ele teve um relacionamento por longos 14 anos com a alemã Eva Braun. O ditador a escondia da mídia, pois tinha medo que o amor pudesse atrapalhar seu reinado. Eles foram casados por apenas 36 horas antes de se suicidarem juntos. Ela faleceu com 33 anos. Notório por sua ferocidade em conquistas, Átila, o rei dos hunos, lançou furiosamente sobre a Europa em uma campanha expansionista que lhe rendeu a alcunha de um flagelo de Deus. Dono de vastas planícies entre a Europa e a Ásia, principalmente na atual Hungria, os hunos foram capazes de montar um poderoso exército montado que geralmente arrasava adversários nos mais diversos campos de batalha do Ocidente e Oriente. Sob a liderança de Átila, os hunos pilhavam e extorquiram os impérios romanos do Oriente e Parta da Pérsia. Aterrorizaram as planícies europeias, escravizaram outros povos bárbaros e deram contribuição à queda do decadente Império Romano do Ocidente. Ainda embora breve tenha sido seu reinado, atribui-se à figura de Átila o Huno o título de maior líder bárbaro da era, invasões bárbaras. Átila não era um bárbaro irracional. Nascido numa família poderosa do norte de Danúbio, ele era sobrinho de Octa e Rugila, que foram responsáveis pela construção do Império Huno. Assim, Átila recebeu instruções desde cedo, aprendendo arco, espada, hipismo, estratégia, diplomacia e provavelmente falava e lia os textos góticos e latinos.
Ciro II, popularmente conhecido como Ciro o Grande, consagrou-se como o grande criador do Império da Pérsia, sendo diretamente responsável por grandes conquistas territoriais. Ficou conhecido como um homem íntegro, generoso e até amado. Seu império é considerado um dos mais importantes da história e se estendia das montanhas do Hindu Kush, no atual Afeganistão, até o rio Indo, no Mediterrâneo. Dentre suas conquistas encontra-se a Lídia, Suméria, Babilônia e tantas outras possessões gregas. Estas últimas deram origem às guerras entre gregos e persas, as quais abarcam as famosíssimas batalhas de Maratona e das Termópilas. Acerca da Babilônia, Ciro o Grande é responsável pela tortura dos judeus, que eram escravizados e mantidos em cativeiro, também devolvendo generosamente o antigo território dos filhos de Israel. Este evento, inclusive, encontra-se narrado na Bíblia. De acordo com o comumente noticiado, Ciro teria tido um sonho no qual deveria libertar o povo hebreu do chamado cativeiro da Babilônia. Tamerlão, também conhecido como Timur o Coxo, restaurou parte da antiga grandeza do Império Mongol, criado por Genghis Khan. Desde cedo, suas habilidades táticas e competências de comando o fizeram se destacar. Para se tornar Khan, dizem que teria simulado seu parentesco com Genghis Khan para viabilizar sua posse. É conhecido como um dos últimos grandes conquistadores da Ásia. Tamerlão conseguiu restaurar considerável parte do Império Mongol. Contudo, ficou mais conhecido por sua crueldade sem fim. Suas conquistas foram incrivelmente violentas, ao ponto de mostrarem como verdadeiros massacres insanos. Em determinada ocasião na Índia, logo após a Batalha de Panipat, em 17 de dezembro de 1398, Tamerlão ordenou a execução de aproximadamente 100 mil soldados indianos, massacrou os habitantes da cidade de Delhi e saqueou tudo que era possível ser transportado, incluindo 90 ou 100 elefantes de guerra, sendo todo o restante destruído. Sua sangrenta conquista acabaria na tentativa de dominar a China. No entanto, foi derrotado por um adversário não previsto, o frio. Morreu em 1405 em Otrá, no Cazaquistão, no caminho da qual seria sua última jornada expansionista. Alexandre o Grande nasceu na Macedônia, tornou-se rei aos 20 anos de idade e morreu antes de completar os 33. Deixou a vida como o maior conquistador do mundo, sendo atualmente considerado o maioral da antiguidade e um dos principais capitães da história. Seu império se estendeu dos Balcãs na Europa até a longínqua Índia, na Ásia, somando-se o território do Egito e Afeganistão. Sob o comando do pupilo do filósofo Aristóteles, as mortíferas falanges macedônias nunca lamentaram a derrota em batalha, mesmo encarando impérios experientes com forças numericamente superiores e diversificadas. Alexandre fundou mais de 70 cidades e nomeou pelo menos 20 remetendo a si mesmo, sendo Alexandria no Egito a mais popular. Além disso, próximo do local da Batalha do Rio Hidáspes, agora conhecido como Rio Jhelum, na Índia, Alexandre fundou a cidade de Bucéfalo, baseado no nome do seu cavalo, Bucéfalo, que foi mortalmente ferido na batalha. Ele era uma das figuras estrangeiras mais admiradas em Roma, mesmo muitos anos depois de sua morte. Talvez seja por isso que Júlio César, Marcos Antônio e Augusto fizeram peregrinações ao túmulo de Alexandre em Alexandria. Nascido como Temujin, teve seu pai assassinado em uma infância extremamente dura, sendo escravizado e por vezes alvo de assassinos. Sem desistir de lutar, o histórico líder mongol resistiu com bravura incomum para vencer seus inimigos, unificar seu povo e lançar a mais extraordinária expansão militar que se tem registro. Orgulhava-se de se vestir e viver como seus guerreiros. A horda mongol, guiada pela flecha incansável de Genghis Khan, arrebatou seus cavaleiros nômades da longínqua e esquecida Mongólia, a Europa e ao Oriente Médio. Com galopes rápidos e implacáveis da Idade Antiga e Média, as zonas das estepes asiáticas lideradas por Genghis Khan forjaram ao longo do século XIII tanto o maior território contínuo quanto a segunda maior extensão territorial total de um império da história, conquistando em 25 anos o que civilizações inteiras como Pérsia e a República e o Império Romano juntos não conseguiram em quase 1000 anos. Nunca houve outro tão grandioso conquistador como Genghis Khan.
Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. Um abraço, fui!